o que um dentista, um instalador de antenas parabólicas e um manobrista têm em comum? Não, calma, isso aqui não é o que é, não. É só para começar a nossa aula de física, porque nós vamos falar sobre isso, sabia? Então, se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, nessa aula, eu espero que você se inscreva no canal, se você curta esse vídeo, deixa logo o seu like nessa parada aqui, compartilha isso, porque nós vamos solucionar esse mistério e vamos além da solução desse mistério. Quer saber o que tem em comum? Fica comigo aí. Bem, eu sou o seu professor Alex Silva e você vai embarcar comigo nessa aula hoje sobre espelhos esféricos. Sim, é isso que eles têm em comum. O que são espelhos esféricos? O que eles comem? Onde eles vivem? Onde eles dormem? Você vai descobrir hoje no Globo Repórter. Nessa aula agora. E vamos para lá então. Toda a nossa aula está aí, ó. Você já está visualizando a nossa aula toda. Nosso objetivo aqui hoje é entender espelhos esféricos, entender suas aplicações e entender um pouco mais sobre os elementos que constituem o espelho esférico e começar a entender o processo de formação de imagem nos espelhos esféricos. Preparado? Preparada? Vamos lá então. Bem, como já disse para você logo no início, você imagina, um dentista é alguém que vai trabalhar em um espaço reduzido, com coisinhas pequenas, que são os dentes, tentando visualizar detalhes nessas coisas pequenas. Meu, é muito difícil, né, velho? Agora, a visão do cara é comum, né, bicho? O cara chegou a se formar dentista, tá um tempo trabalhando e já tem uma idadezinha já para precisar usar óculos ou alguma coisa assim. Nesse caso, mais do que óculos. Ele vai utilizar espelhos. Mas também não é só um espelho plano, que é aquele espelho que a gente vai pentear o cabelo. Quer dizer, durante o dia, de manhã, quando você acorda, quando vai sair. Esse espelho tem que colaborar com ele para permitir que ele visualize melhor o dente ou os detalhes do dente. Então ele vai usar um espelho que nós vamos chamar de espelho esférico. É um espelho que tem uma certa curvatura, não necessariamente uma esfera. Mas para a gente entender o conceito, a gente vai trabalhar com essa simetria esférica. De forma que quando o raio de luz bater ali, ele vai refletir com um ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência. Mas isso é um pouco mais à frente, tá? Vai ser importante para nós um pouco mais à frente. Agora, veja só. Nós temos duas possibilidades depois que a gente corta aquele pedaço daquela esfera. Pintar para poder ficar com a superfície refletora, né? Tornar um espelho a parte de dentro ou a parte de fora. Dependendo de como que a gente faz, a gente dá um nome diferente para esse espelho, tá? Por exemplo, se eu pintar a parte de fora do espelho, né, essa primeira que está aparecendo na imagem, eu vou ter um espelho que eu vou chamar de um espelho convexo. Já se eu pintar a parte de dentro do espelho, eu vou ter um espelho que eu vou chamar de espelho côncavo. Então, espelhamos a parte de fora, ó, pintamos a parte de fora, tá aqui, ó, nós temos o espelho convexo. Pintamos a parte de dentro, nós temos o espelho côncavo. Côncavo lembra concha, e ambos têm utilidade na parte interna. Tanto o espelho côncavo, que é para você olhar, quanto a concha, que é para você pegar alguma coisa. Então você pode relacionar côncavo com concha. A palavra é semelhante, né? As duas palavras são semelhantes, e a utilidade delas também é semelhante, a parte interna. Então quem é o côncavo? É aquele que eu pego na parte de dentro. Fechou? Bem, agora vamos entender os elementos que tem nesse espelho. Lembrando que esse espelho foi retirado de uma esfera, e essa esfera tinha um raio e tinha outras geometrias mais. Vamos a essas aqui. Veja bem, onde é que está meu lápis? Está aqui, garoto. Olha só, vou botar de vermelho aqui também. Esse espelho, dependendo do tamanho dele, nesse caso ele começa aqui e termina cá embaixo, ó. E ele tem um ângulo de abertura. Se esse ângulo for pequeno o suficiente, ele vai obedecer às chamadas condições de Gauss, para que não deforme a imagem, para que não borre, para que realmente consiga se perceber as imagens formadas no espelho, tá ok? Bom, quais são os principais elementos desse espelho? Olha só, esse camarada aqui chamado centro de curvatura e esse cara chamado raio de curvatura, eles estão no mesmo lugar, que é aqui, ó. Então, o raio de curvatura, ele é o raio da esfera de onde foi tirado o espelho, beleza? O raio, se a esfera tem um raio de 2 metros, o espelho, o raio dele é 2 metros.
tá? O centro de curvatura também é esse lugar. A ideia do centro de curvatura é mais ou menos assim. Se o espelho fosse plano, da ponta do espelho saindo dois raios, né? Duas retas perpendiculares à ponta do espelho. O espelho é plano. Então essas retas ficariam paralelas, iriam se cruzar no infinito. Mas quando a gente vai curvando o espelho, essas retas elas vêm se encontrando e elas se encontram aqui no centro de curvatura, que vale a mesma quantidade do raio. Então, centro de curvatura e raio, geometricamente, eles têm o mesmo valor, tá? Agora, tem esse camaradinho aqui, ó, o foco principal. O foco, ele está localizado, e nós vamos ver, vai ter mais sentido para nós logo, logo, mas ele está localizado na metade da distância entre o centro de curvatura e o espelho, propriamente dito. Aqui no meio, ó, está o foco, de forma que nós podemos escrever matematicamente desse jeito aqui, ó. O foco é igual ao raio sobre 2, já que o raio é igual ao centro de curvatura, né? O foco é metade do centro de curvatura, ou metade do raio. Exemplo, se o centro de curvatura ou raio tiver 20 centímetros, o foco vai ter 20 centímetros dividido por 2, 10 centímetros. Se o raio tem 100 centímetros, o foco vai ter 50. Agora, a distância que nós usamos, por exemplo, do foco até o espelho, é a chamada distância focal. Gente, assim, conceitualmente são coisas diferentes. Matematicamente é o mesmo valor, né? O foco e a distância focal. O foco é um ponto. Nós vamos dar mais sentido para ele logo adiante. Calma. Mas o foco vai ter um valor. E é um ponto que está localizado numa certa distância. E essa distância é a distância focal. Tudo bem? Esses são os principais elementos e nós vamos introduzir outros agora. Então, vem comigo aí. Veja bem, nós vamos pegar um primeiro tipo de espelho, que é o espelho côncavo. Tá? Vamos pegar o espelho côncavo. Esse espelho côncavo, nós vamos pegar aqueles elementos e nós vamos identificar como que os raios se comportam naquele espelho. Tá bom? Bem, se eu quero desenhar um espelho côncavo, eu vou desenhá-lo assim, ó. Ó, tá vendo? É curvo. Agora, como é que eu sei que se é esse lado ou se é esse lado que está refletindo no espelho côncavo? Elementar, meu caro Watson. Eu vou utilizar aqui os cabelinhos. Sabe o que é os cabelinhos? Esses cabelinhos aqui do espelho, ó. Esses risquinhos, eles significam a parte do espelho que não reflete. A parte que não reflete. Logo, a parte que reflete é essa parte daqui, que é a parte como da concha. Lembra? A parte de dentro. Se está pegando a parte que a gente usa da concha, o espelho é côncavo. Bom, o espelho côncavo, ele reflete a parte de dentro, né? Tá certo? Agora, vou ter que desenhar isso toda vez que eu for utilizar? Não preciso. Eu posso fazer o seguinte, ó. A gente desenha uma reta, essa aqui vai ficar bem feinha, mas as outras são bonitas, tá? Ó, a gente desenha uma reta e faz isso daqui, ó. Só as extremidades dela, a gente faz uma pegadinha, uma curvadinha, para dizer que ele está curvo. De novo, agora ele está refletindo essa parte ou essa. Lembra dos cabelinhos? Então aqui, ó. Essa parte aqui não reflete. A que reflete é a parte de dentro, portanto, esse é um espelho côncavo. Então nós vamos fazer agora como que o espelho côncavo, como que os raios se comportam quando eles chegam em um espelho côncavo. Que raios? O raio de luz. Porque a gente está querendo isso. A gente quer jogar luz no espelho e formar a imagem. Mas como assim, Alex? Jogar luz, botar uma lanterna? Não, meu compadre, não, minha comadre. Eu estou aqui, a luz está batendo em mim e refletindo para vocês. Então, a luz, se eu ficar diante do espelho, a luz ela vem de algum lugar, bate em mim, reflete em mim e vai para o espelho. Bate no espelho e reflete de volta e coisas grandiosas acontecerão quando ela refletir no espelho. Isso é um momento de reflexão profunda, tá? A luz bate em mim, reflete em mim, vai para o espelho, reflete do espelho e vai acontecer alguma coisa e é o que nós vamos refletir agora, tá bom? Então, vamos lá. Seguinte, vamos puxar aqui pro lado pra gente ver o que tem pra nós. Ó, aqui tem um espelho, maluco. O espelho, olha, um espelho que eu vou transformar aqui em um espelho côncavo. Como é que eu transformo esse troço num espelho côncavo? Eu coloco os cabelinhos aqui atrás, ó. Tá dizendo que do lado direito dele
Ele não reflete, então vai refletir esse lado daqui. O que mais que eu vou fazer? Bem, eu vou colocar... Opa, fiz bobeira. Esqueci de mudar aqui o padrão da parada. Ó, eu vou colocar uma imagem que é o nosso bom e velho Goku. Aí, antes da gente começar a rabiscar as coisas aqui, eu vou te dizer o seguinte. O foco, a distância focal desse espelho tem 12 unidades. Esse Uzinho que está aí é uma unidade que pode ser centímetros, decímetros, metros, hectômetros, quilômetros, anos-luz, pode ser o que você quiser. Eu botei unidades aqui, tá? Se você for fazer, e você vai fazer esse desenho, você vai fazer, por exemplo, centímetros, né? Sei lá, dá pra fazer. Então você vai ter aqui, ó, 12 unidades, o foco. Então, contando a partir do espelho, e onde está o espelho, nós chamamos de vértice, tá? Ó, aqui assim é o vértice do espelho. É o espelho propriamente dito. Você observa que o Goku está em cima de uma reta horizontal. Meu Deus, que é isso? Essa reta horizontal, ela é o que nós chamamos de eixo, tá? Ó, eixo principal. Você pode ter vários eixos no espelho, mas esse é o principal. O que é isso? É onde a gente vai colocar o objeto na frente do espelho para medir a distância horizontal do objeto até o espelho. Fica mais fácil medir a distância até o objeto se ele estiver nessa horizontal. Se o objeto tivesse aqui assim, ó, por exemplo, ó, aqui já não ficaria legal, ó. Aqui já não ficaria muito bom, entendeu? Já não ficaria legal. Agora, se ele tivesse aqui, a distância também seria ruim e tal para medir. Agora, quando ele está aqui, a gente consegue medir com mais exatidão a distância até o espelho, tá bom? A distância até o espelho. Então nós vamos pegar aqui um primeiro raio de luz. Observe, observe, observe. O foco, a distância focal tem 12 unidades. Portanto, o centro ou raio de curvatura tem o dobro, 24 unidades. P é a posição desse objeto. A posição desse objeto, eu vou medir aqui, quer ver? Vou medir ela agora aqui, ó. Opa! Vou medir ela aqui para nós, ó. Se o centro de curvatura está a 24 unidades, ela está então 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. 24, né? 25, 26, 27, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31. Número estranho, né? 31. Ok, tudo bem. Então vamos colocar aqui que o P, que é a posição do objeto, a gente pode usar a calculadora para fazer as contas. Ah, tá tranquilo, tá de boa. Ó, 31 unidades. E nós vamos descobrir a posição que a imagem dele vai se formar, tá bom? Eu vou usar dois raios, eu vou fazer duas coisas aqui simultaneamente. Eu vou mostrar como que os raios eles refletem, como é que eles se comportam, né? E como que forma a imagem já. Eu vou aumentar um pouco aqui o tamanho do nosso Goku, que é o objeto que está diante do espelho. Só para a gente ter uma medida aqui um pouco melhor. Eu vou pegar aqui. Qualquer coisa a gente arredonda também. Ah, não precisa desse negócio, não. Isso aqui também não é olho de santo, não. Ó, aqui, ó. O primeiro raio, gente, veja só, o primeiro raio, ele vai ser sempre, você gosta de ser palavrinha, né? Sempre, te dá um conforto, né? Você sabe que sempre que acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Ó, sempre que o raio bater, ele vem paralelo ao eixo principal. Então, o primeiro raio vem paralelo ao eixo principal. Sempre que ele bater no espelho, ele vai refletir. Aliás, é um espelho, ele tem que refletir. Como o espelho está curvo assim, que ele é côncavo, se o raio vem aqui, ele bate para baixo. E esse raio vai refletir passando sobre o foco do espelho. Sempre, sempre. Então, a gente vai pegar uma reta que vai de onde o raio bateu no espelho, ó, de onde o raio bateu no espelho, saindo, passando pelo foco. Aí o negócio é centralizar, tem que ficar bonitinho aqui, ó. Aqui foi muito. Ó, tá, beleza, aqui, ó. Esse raio vai refletir aqui, ó. Ele vai pegar daqui e vai passar exatamente em cima do foco. Vou trazer ele até aqui atrás, que eu não sei onde é que vai cruzar com o outro.
Gente, a ideia é essa, ó. Vejam só. O raio está saindo da cabeça do Goku, indo para o espelho. Batendo no espelho e refletindo aqui de volta, ó. Passando exatamente sobre o foco. Aqui, ó. Exatamente. Gente, você tem que fazer em cima certinho. Você tem que ser cirúrgico. Tem que utilizar a sua inteligência espacial. Você tem que saber controlar direitinho. Usa régua, Zé. Usa régua para isso. Da cabeça não, tá? Primeiro raio, ele vem, gente, reto, que foi esse de azul. Ele vem reto e bate certinho em cima do foco. Reflete passando no foco, tá? Sempre. Podemos ir para o segundo raio? Vamos lá. Pelo que eu estou vendo aqui, acho que a gente só vai ver os raios. Depois a gente vai ver essa imagem aqui, né? E depois as outras. Só que as outras talvez em outro vídeo, para não ficar muita informação. Você não consegue processar esse tanto de informação. Até porque você vai precisar praticar isso aqui, tá? O outro eu vou fazer, deixa-me ver de que cor, vou fazer de verde. De verde. Então, ó, esse raio, ele vai sair também do mesmo lugar da cabeça, só que ele vai bater no vértice. Olha que doideira, ele bateu no vértice, tá? No meu caso, gente, ele está formando 15 graus. Olha a régua aqui, ó, 15 graus. Então, todo o raio que bate no vértice, ele reflete formando o mesmo ângulo. Lembra que ele bate ali no centro? É como se ele tivesse um espelho plano ali bem pequeno. Então, ele vai refletir também passando aqui, ó, 15 graus, ó. Olha só, 15 graus. 15 graus. Certo? 15. Alex, como é que eu sei que ele formou 15 graus, cara? Como é que você faz um negócio desse? Eu não tenho uma régua massa dessa aí que você tem, velho. Eu não tenho uma régua sinistra dessa que mede o ângulo. Aqui o raio indo e aqui o raio voltando. Eu vou te ensinar um truque aqui. Ó. O que você vai fazer para garantir que isso deu 15 graus? Ou que deu o mesmo ângulo, né? Você vai pegar a sua régua, que não precisa ser tão bonita quanto essa, vai pegar aqui de onde que o raio está saindo, ó, vai pegar de onde que o raio está saindo e vai medir a altura que o raio está saindo lá para cima, ó. Vai medir a altura que o raio está saindo lá de cima. Então eu vou medir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades. Isso quer dizer que o raio tem que passar nessa mesma direção do lado de baixo, também em 9 unidades, da mesma altura que deu. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha aqui. Putz, velho, demais. Entendeu? Não importa de onde o seu raio está saindo. Bateu lá no vértice do espelho. Antes de puxar ele de volta, você bota a régua ali, onde a imagem, o objeto está, e mede a altura de onde o raio está saindo. No meu caso, deu 9 unidades. Aí eu conto também da base da imagem, do mesmo jeito, do objeto, do mesmo jeito que eu contei para cima, eu conto para baixo, a mesma distância. É como se eu rebatesse ele para baixo. E aí ele tem que passar lá. Aí você faz um pontinho aqui, puf, nesse lugar, pega a régua, bota do vértice até o pontinho que você fez e passa a régua com tudo, velho. Com tudo. Tá? Ok. Gente, vocês observaram que eu peguei só 2. Se eu tivesse pegado outros raios, ia acontecer a mesma coisa. Mas para o que nós queremos, não precisa de outros raios. Só 2 já tá bom, tá ótimo, tá bom o suficiente. Então, esse raio está fazendo o seguinte, os 2 raios, um vai reto, o azul, né? Ele vai reto, paralelo ao eixo principal, bate no espelho e reflete passando exatamente em cima do flocos, do foco. E vai embora. O segundo raio, que está de verde, ele vem lá no vértice do espelho e ele reflete formando o mesmo ângulo. E para garantir que tem o mesmo ângulo, tem aquele truquezinho que você já sabe, né? Você pega a altura que o raio saiu, joga para baixo e ele tem que passar ali. E aí você vai embora. Riscou os 2, eles vão se cruzar em algum momento. E sabe o que acontece? Forma a imagem da cabeça do objeto. Sério, é isso mesmo. E olha só o que vai acontecer. Olha só o que eu vou trazer aqui para você. Olha o que eu vou trazer aqui para você. Buscar lá das imagens da minha biblioteca
e vou trazer de novo o nosso Gokuzinho aqui, só que agora a cabeça do Goku, ela tá aqui, ó, quer ver? Olha aqui, ó, ó. Vamos tentar ajustar aqui, né, para poder melhorar. Vamos melhorar aqui assim, um pouquinho mais, um pouco mais. Fala 300, um pouco mais. Aqui assim. Quase lá. Olha a perfeição, meu compadre. Viu só? Agora nós temos a imagem do Goku e, assim, excepcionalmente, essa imagem está localizada fora do espelho. Fora do espelho. Não, agora eu quero medir até o seguinte. Eu quero medir a distância que essa imagem está do espelho. Eu quero medir isso. Então eu pego a minha régua maravilhosa, massa pra caramba, coloco ela na horizontal e eu sei que ele tá aqui, ó. Eu sei que esse carinha tá aqui. Eu vou colocar o meio certinho, ó, que foi o que eu coloquei aqui, né? Então vou pegar o meio. E aí eu vou colocar essa régua, aquela régua massa que só eu tenho, e vou medir. Então, olha, eu sei que até aqui, calma. Vamos ver, conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13! Meu Deus, o foco ficou com 13. Gente, o foco deu 13. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu errei? Não, claro que não. Eu nunca erro. Eu só errei uma vez, que foi quando eu achei que eu tinha errado. Mas aqui, eu aumentei a figura depois que eu já tinha medido. Tudo bem, não foi a coisa mais inteligente que eu fiz, né? Se o foco dá 13, aqui vai dar 26, né? Beleza. Então, preciso medir a posição que o objeto está de novo. Medir, né? Foi 31. Por isso que deu 31. Bom, então, se até aqui é 13, aqui é 26, então eu vou diminuindo, ó, 26, 25, 24, 23, 22, 21,5. 21,5. A imagem está formada a 21 unidades e meio de distância do espelho. Oh, que legal! Só número sinistro, cara. Ó, 21,5 unidades. Só número bicho doido, velho. Só essas coisas, né? Beleza? Então, viu aqui? O que a gente fez aqui, então? Eu coloquei um objeto na frente de um espelho. Esse objeto refletiu luz que vinha de algum lugar. Essa luz bateu no espelho e refletiu de volta para esse objeto. Então, quais os valores interessantes aqui? A distância focal, o centro de curvatura também, porque a distância focal se relaciona com ele, a distância que o objeto está do espelho e a distância que a imagem está do espelho, que é o P, posição do objeto, e P', posição da imagem. But, tem mais. Vamos medir as respectivas alturas. Vamos pegar aqui as respectivas alturas. Vou botar aqui a 90 graus para a gente medir a altura do Goku, a altura da imagem, de onde está, do objeto, de onde está saindo os raios. Vamos nessa, vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 unidades. Então, olha, eu vou colocar o seguinte. A altura do objeto, mesma letra que nós usamos nos espelhos planos. Ó, deu quanto? 9. 9 unidades. Vamos... que doideira. Vamos conferir isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora vamos pegar a altura da imagem do objeto, que é onde os raios estão se cruzando. Tá? Vou colocar aqui assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, I, que é a altura da imagem, tem 6 unidades. Lembrando que essas unidades, elas são, sei lá, metros, centímetros, decímetros. Claro que para o Goku não pode ser metro, né? 6. Sei lá, talvez polegadas, não sei, não, é pouca. Tá, unidade. Qualquer coisa que seja aí vai valer para nós. Tudo bem? Tudo certo até aqui? Agora você vai fazer o seguinte. Você vai desenhar o espelho, você vai
colocar um objeto na frente do espelho, se você conseguir desenhar. Você tem a manha de desenhar? Desenha um negocinho legal, desenha um Mario Bros, desenha sei lá o que e tal, desenha um Pikachu, desenha um Hellboy, sei lá, desenha alguma coisa, tá? Mas se você não tem a manha de desenhar, velho, eu vou te dar um bizu aqui fácil pra você desenhar. Você só precisa medir a altura dele, né? Não tem problema, você pega uma régua, desenha, ó, uma reta. Desenha uma reta, claro! Mas veja, observe que quando o raio sair da ponta da reta, ele tem que sair aqui, ó. Tem que sair daqui, tá? Não é daqui, não é daqui, é da ponta da reta, tá bom? Tá, você vai desenhar o espelho, desenhar o seu... vamos fazer o seguinte, você vai desenhar o espelho, você vai desenhar o centro, o eixo principal, você vai desenhar a seta como um objeto. E eu vou te dar as medidas aqui, ó. Vou te dar as medidas. Anota aí. No seu, pega um papel milimetrado, aquele papel que é quadriculadinho, igual tem o meu aqui. Pois é, aquele papel milimetrado, você vai fazer o seguinte, o seu foco nesse papel milimetrado vai ter 4 centímetros. Logo, o seu raio de curvatura, né, o centro de curvatura, vai ter 8 centímetros. Né? A sua posição do objeto, ela vai ter 12 centímetros. Você vai... e a altura do seu objeto, vamos colocar aqui assim, a altura do seu objeto vai ter 6 centímetros. Você vai fazer isso daqui e você vai medir para nós qual foi a posição da imagem em centímetros, ou milímetros, você que escolhe, e qual foi a altura da imagem. Cara, na boa, eu imagino que você vai gastar uns 10 minutos para poder fazer isso. Uns 8 ou 10 minutos. Para fazer perfeito, é perfeição, tá? E eu quero que você escreva aqui embaixo para mim nos comentários. Eu vou querer sim. Quero que você escreva aqui nos comentários embaixo. Qual foi o seu pelinha e qual foi o seu i? Comenta aí, pelinha igual a tanto, i igual a tanto. Vamos ver o que a galera tá achando. Você não sabe quem tá certo e quem tá errado, então comenta aí. O do colega deu diferente do meu. Deu diferente, mas o seu pode estar certo e o dele errado. E se tiver errado, não tem problema. É errando que se aprende, meu compadre. Beleza? Já vou adiantar logo que alguns vão ter um pouco mais de facilidade, outros um pouco menos, né? Mas todo mundo consegue, então bota aí. Se tiver com dificuldade também, pode comentar aqui. Tranquilidade? Beleza? O que você achou da aula? Gostou? Não gostou? Comenta aqui embaixo também, junto com o seu comentário do pelinha e do i. E eu vou esperar isso daqui, tá? Eu vou esperar pra gente avançar pro próximo. Tá tranquilo? Tá de boa? Tá favorável? É nóis! Querido, querida, aquele abraço, Wakanda Forever!